Deus falando conosco. É um entendimento que nós devemos ter, é confiar que Deus, Ele fala com a tua igreja. E para Deus falar com a sua igreja, Ele usa instrumento, Ele usa homem, usa mulher, usa criança, jovem, né? Deus, Ele tem multiformas de falar. Deus usa muitas maneiras de falar comigo, de falar com você. Então, independente daquele que fale aqui nesta noite, né, que fale nesse altar, a mensagem ela é de Deus, e Deus, Ele sabe a necessidade do teu povo, Ele sabe a necessidade da sua igreja. Meus amados irmãos, o versículo chave que nós lemos nessa noite, que está contido no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu peguei esse versículo como base para que nós pudéssemos entender qual é o propósito da mensagem de Deus. E eu consegui, fazer uma divisão dentro desse versículo 4, pelo menos 5 divisões desse versículo. Se você tiver com a sua Bíblia, você vai perceber: pois todo aquele. Ou seja, pois todo aquele é a primeira divisa. A segunda, o que é nascido de Deus. A terceira, que vence o mundo. E a quarta, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse versículo que nós lemos aqui nesta noite, irmãos, nós olhando para o quadro do mundo que nós estamos vivendo, para o mundo no século 21 que nós estamos vivenciando, compartilhando, a igreja que se diz evangélica, a igreja que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas, nós vemos os meios de comunicações hoje que nós temos, as redes sociais que temos hoje em nossa mão, que nós abrimos um celular, para a gente ver acerca da religiosidade que existe hoje, os ensinos que hoje vem transmitindo à sociedade, ao mundo, ao ser humano, aos jovens, às crianças e até os adultos, os ensinamentos religiosos. Nós olhando para o mundo, nós vemos o grande embaraço que às vezes esses meios de comunicação têm trazido na mente de pessoas, na mente do ser humano, e muitas das pessoas têm confundido, têm achado, têm caminhado na sua própria mente, no seu próprio coração, achando que muitas das vezes os ensinamentos que tem nas redes sociais, que às vezes leva a pessoa a abrir ela para poder aprender coisas delas, apesar que tem coisas boas, mas muitas levam a pessoa, o ser humano, a ter os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, e às vezes chocam com a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara a dizer que os pensamentos do homem, eles não são os pensamentos de Deus. Os caminhos do homem, eles não são os caminhos, de Deus, a palavra de Deus. E qual é o nosso papel como igreja, como salvos em Cristo Jesus? A sociedade, vamos falar mais claro assim, a Rede Globo, vamos dizer assim, ela chama todo mundo de evangélico. Quando ela vai citar alguma coisa em relação à igreja, aos crentes, o que ele nomeia é os evangélicos. Mas quando nós olhamos para o livro de João, no seu versículo 1, a Bíblia nos chama nós de evangélico, a Bíblia chama de nós filhos de Deus, porque Deus, ele veio para os seus, mas o seu não o recebeu, mas todo quanto o recebeu, ele deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus, não evangélico. Quem fala evangélico é a Rede Globo. Então o que eu quero dizer aqui nesta noite, como nós, igreja,
Qual é o nosso papel mediante a sociedade que está vivendo hoje? Ou qual é o nosso papel, você individualmente e eu individualmente, dentro da sociedade que nós vivemos, dentro do povo que nós vivemos, dentro da turma que nós vivemos, dentro da nossa família que nós convivemos, dentro da cidade onde nós vivemos, dentro da rua, no trabalho? Qual é o nosso papel a respeito de tudo isso? É de não se conformar com este mundo, é não se conformar com esse mundo, é não se adequar a este mundo, não é achar isso que estamos vivendo hoje, esse embaraço de opiniões, essas mentes que trazem confusão dentro do meio, do povo de Deus, o chamado evangélico. Essa confusão é de nós não se deixar moldar dentro dessa filosofia, dentro desse sistema que vive hoje, e nós vamos achando isso normal. Não, você é diferente, Deus salvou você para você ser alguém diferente mediante a palavra de Deus. É você não aceitar, você não se conformar com as coisas que estão vivendo hoje. Se você no seu emprego, no seu trabalho, na rua, até mesmo dentro da sua casa, você vê muito bem que existe conflitos de opiniões mediante a religiosidade, mediante a palavra de Deus. Um dentro da mesma casa, um acha de um jeito, e o outro acha do outro jeito, e os dois parecem que estão caminhando, seguindo Deus diferente, e cada um na sua opinião, andando para cá, outro na sua opinião, andando para lá. E qual é o nosso papel mediante a tudo isso? É de nós levarmos para a palavra de Deus, é de nós não aceitarmos essas condições, é de nós pregarmos a palavra genuína como ela é de nós ensinarmos aquilo que Deus fala através da sua palavra. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que o pastor acha, não é aquilo que fulano acha, é aquilo que Deus acha, é aquilo que Deus afirma, é aquilo que Deus fala: olha, sede santo. Sede santo significa ser separado, ser separado mediante a sociedade que estão caminhando de uma forma, achando tudo que é desse jeito, e nós olhando e vendo, e nós se conformando, falando: eu acho que é desse jeito mesmo, isso é normal. Nós estamos agora no século 21, as coisas mudaram, está tudo diferente, mas é porque nós estamos nesse sistema, nessa sociedade. Não, a palavra de Deus, ela não muda, ela sempre é o que é, independente de eu achar ou não. E se nós calarmos mediante abominações que nós temos visto, até mesmo dentro da nossa casa, se nós calarmos, Deus, Ele vai requerer de nós. É melhor você ser um amigo, falando a verdade, do que você ser um amigo falando a mentira. Porque o verdadeiro amigo, ele fala o que é verdade. E quanto à verdade, não tem aquilo que contesta a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aqui está o primeiro, uma das observações, para que nós, igreja, não se conformamos com isso que estamos vivendo. A pessoa vem falar: eu acho que é isso, como chegou esse dia na minha barraca uma pessoa, falou: olha, eu sou da igreja fulano de tal, lá nós não tem costume de nós ler a Bíblia, lá o pastor diz lá que nós não precisamos ler a Bíblia, porque não é importante, o importante é servir ao Senhor, é estar na igreja. Não, enquanto nós não devemos achar que isso é verdade, irmão, é assim mesmo, pode servir. Não, fala assim: não, a palavra de Deus, ela foi escrita para que nós leamos a palavra de Deus. Deus nos aconselhou, Deus aconselhou a igreja, aconselhou o povo de Israel: olha, medite na palavra de dia e de noite, não aparta da sua boca, não aparte da sua boca.
independente de que seja. Assim que eu me converti há 25 anos atrás, com 3 meses, 4 meses, mais ou menos, chegou um irmão, pastor, dirigente de uma igreja. Ele estava despregando tudo aquilo que a palavra de Deus era. É besteira, irmão, você fazer isso, é besteira você fazer aquilo, né? As coisas mudou, não precisa ser desse jeito não. Daí, como eu novo convertido, a gente lasca a resposta ou a palavra sem medir, né? Eu falei assim: irmão, agora você me explica para mim, o irmão hoje, que é pastor, o irmão acha o irmão mais crente hoje, ou o irmão acha mais crente quando o irmão se converteu? Aí ele ficou esquivando a conversa. Então você pode olhar essas pessoas que vai achando um mecanismo para servir a Deus, vai achando atalhos para servir a Deus, mas não quer uma vida de retidão, de obediência, né, de santidade, de busca, né, recebendo de Deus, né, aquilo que Deus tem para a sua vida, em obediência, né, caracterizando que ele tem que servir ao Senhor, olhar para Ele, servir a Ele com sinceridade, com verdade. As pessoas não querem entretenimento, quer autoajuda, quer viver um evangelho de prosperidade, de festividade, de entretenimento, enquanto nós devemos olhar para a Bíblia Sagrada. Nós não vemos nenhum dos apóstolos vivendo uma vida de entretenimento, de brincadeira, mas servindo o Senhor com retidão. Faz um propósito, você mesmo aqui, você igreja, você que está aqui nessa noite, você mulher, você jovem, você adolescente, faz um propósito com Deus. Olha, a partir de hoje eu quero servir o Senhor com sinceridade. Eu quero ler a palavra de Deus, mas ler com entendimento, pedindo a Deus clareza para que eu possa ler, porque eu já li tantas as vezes, mas parece que não entra na cabeça, porque é sem propósito, sem finalidade, né? Sem visão espiritual, sem busca em Deus. E quando eu falar de mim, quando eu estava dentro desse caminho também, de ler a Bíblia Sagrada, mas uma coisa me parecia meio enjoativa, né? Era coisa por coisa, parece que não rimava uma passagem bíblica com a outra, o livro não batia, era meio confuso. Mas desde o dia que eu coloquei no meu coração, eu quero entender a Bíblia, eu quero ler com calma, meditar. O que é meditar? Meditar, é examinar, é você buscar com entendimento, você lê, depois reler de novo, né? Busca a orientação de Deus. O que o Senhor quer me dizer dentro desta passagem? Me clareia. É meditar, examinar. Você vê uma pessoa que vai examinar uma planta, ele não passa os olhos, se ele não conhece a planta, ele não passa os olhos na planta e fala: essa é tal, não. E ele falou: opa, parece que é diferente essa daqui. Daí ele vai levar aquilo ali para o laboratório, vai passar horas examinando aquela planta para entender o nome, da onde ela surgiu, como surgiu, qual é o tipo de ambiente que ela cresce, ela desenvolve, examinando. A palavra de Deus, ela é a mesma coisa. Faça esse propósito: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais um na sua casa não, né? Eu não quero estar no meio da multidão, não. Eu quero ser diferente, vai para a glória de Deus, né? Eu não quero ser um volume no meio da igreja, não. Eu quero ser usado pelas tuas mãos. Você vai ver que o que Deus vai fazer com você. Então, o que nós aprendemos: não devemos se conformar com o mundo que está aí fora, com o chamado evangélico que estão aí pregando aí fora. É você pregoar, não é se conformar, não é moldar, não é achar normal aquilo. Isso Deus nos traz um alerta aqui nesta noite. Deus nos traz um despertamento para a nossa vida. Não aceitar as condições que estão vivendo. Por isso que o versículo 4 diz: porque todo aquele, olha que nós vemos, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É todo aquele.
Nesse versículo, eu já grifei para os irmãos, tem pelo menos 5 divisões dele. Por quê? Porque todo aquele, porque não é todo mundo, não é todas as pessoas, não é toda igreja, não é todo cidadão, mas mostra nesse versículo aqui que eu grifei, porque todo significa, tem uma categoria diferente dentro desse todo. Por quê? Porque a palavra porque ela está apontando porque todo, não quer dizer que é todo mundo, mas todo aquele que entender, que se levantar, que assimilar, que buscar, se entregar, se derramar, se depositar. Porque todo aquele, não são todas as pessoas que se entregaram ao Senhor. Aqui está afirmando que porque todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, aquele que passou pelas águas, aqueles que entendeu que a vida pecaminosa, que a vida que estava vivendo outrora, nós vivemos isso, né? A vida vivia outrora de pecado, né? De maldição, depravação, né? Estava levando a pessoa à condenação no inferno para sofrimento eterno, mas que ele entendeu que ele precisava de ter um Salvador para a sua alma. E você e eu entendemos isso, e nós levantamos a mão, aceitando Jesus como no nosso Salvador. Então nós batizamos, na verdade, o ato, né, que nós tivemos visível foi de batizarmos, ou seja, sepultarmos o velho homem, morrer o velho homem, afundar na água, no sentido de sepultar o velho homem, nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque aquele que é nascido de Deus, ele entende que aquele que é nascido de Deus, ele tem que passar por um processo, e esse processo de aceitar Jesus e recebê-lo como seu Salvador, e passar pelas suas águas, e sepultar o velho homem, e também ter na sua vida renúncia daquilo que ele praticava, mas que afetava a santidade de Deus, que afetava a glória, a graça de Deus, ele renunciar às suas próprias vontades, viver para Cristo, viver pela obra, para a obra, para a obra. Paulo ele é muito categórico em dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o entendimento que Deus chamou você, igreja. Você não está aqui menos espectador, olhando, né, para o pregador, para quem que vai cantar, para quem vai pregar. Amanhã domingo vou estar aqui de novo vendo, que legal, que bom. Não, o Senhor também chamou você para fazer parte do exército de Deus. As munições que você tem, as armas que você tem, Deus ele já te deu para você. Você tem que apenas trabalhar nela para você saber manusear a arma de Deus que está na sua vida. Deus ele já te chamou, ele te levantou como exército. Você faz parte desse exército. E Deus ele conta com você. Para você ser um instrumento na mão de Deus, não se conformar com as coisas desse mundo. E para você não se conformar, você tem que manusear bem a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é Paulo escreveu no livro de Efésios, as armaduras de Deus, e dentro dos acessórios está a palavra de Deus, que ela é a espada, que ela alcança, que ela vai longe. Então aquele que nós entendemos, que nós devemos ser nascido de novo, sepultado, né? Sepultou o velho homem, nascido de novo. A Bíblia nos conta também de um homem, no Evangelho que escreveu João, o apóstolo João, no versículo 3,
Fala ali de um homem, de um príncipe dos judeus. Ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipes dos judeus, um homem importante, um homem conhecedor também da lei, um homem de destaque, de posição, príncipe, chamado Nicodemos, por ter de noite com o Senhor. E ele teve uma reunião, porque ele diz assim: e ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ouve bem para você, igreja, eu sei que você já sabe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Medita aí no versículo de novo, ele diz: Rabi, bem sabemos que é mestre. Olha a expressão dele, mestre, Rabi, bem sabemos que é mestre. Quer dizer que Nicodemos, junto com a bancada de fariseu, quando eles reuniam ali no Sinédrio para debater assunto acerca da lei, que não era um, nem era dois, nem era 20, nem era 30, era muitos fariseus se reuniam para conversar a respeito da lei. Eles provavelmente, conversavam acerca de Jesus. Ele diz: Rabi, bem sabemos, quer dizer que todos nós sabemos que é mestre, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se não for da parte de Deus. Quer dizer, todos eles sabiam que Jesus era mestre, mas eles só sabiam, mas eles não se entregaram à obediência ao mestre. Então o que me faz eu entender é que não basta saber, não basta conhecer, não basta entender. O que temos que fazer é aplicarmos na nossa vida. Eles sabiam que Jesus era mestre, mas eles mesmos não aceitaram Jesus. Mas Nicodemos, mesmo sabendo que ele era mestre, ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, porque ninguém pode fazer os milagres se não for mandado por Deus. Daí Jesus então diz justamente esta palavra que eu falei: olha, é necessário o homem nascer de novo, é necessário o homem sepultar o velho homem. Mas Nicodemo, por mais conhecedor que tinha da lei, não estava entendendo o mistério, né, do batismo. Mas como o homem nascer de novo? Por acaso ele irá voltar a ser pequeno e voltar no ventre da mãe e nascer de novo, né? Jesus estava explicando para ele de uma forma figurada que o nascimento ao qual ele deveria fazer era o nascimento do batismo e do arrependimento, e aceitar a Cristo, não só de ver, não só de saber, de conhecer, mas de viver, de andar. Esse foi o papel de Nicodemos. Ali Nicodemos, quer dizer, Jesus dizia para Nicodemos que ele tinha que sepultar o velho homem, nascer de novo, porque ele tinha que rejeitar, abandonar as velhas práticas que ele vivia fazendo, os desejos que ele tinha pelas coisas do mundo, simbolizando para nós hoje. Deixamos as práticas do mundo, os desejos do mundo, as cobiças do mundo, as coisas do mundo, para servir ao Senhor inteiro, com verdade, em espírito e em verdade. A terceira observação que está dentro do versículo: vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O que é vencer o mundo? Não é pegar uma metralhadora, sair matando, tirando todo mundo e falar que eu sou vencedor, não. Vencer o mundo para nós, igreja, que nós confessamos filhos de Deus, é nós vencer o mundo, é vencer o sistema que hoje opera no mundo, é lutar contra o sistema que invadiu as famílias, os lares, as casas,
E principalmente os lares, as famílias estão destruindo esse sistema, aplicando coisas erradas, tudo contra as coisas de Deus. Porque o que o mundo oferece, o sistema oferece, são as cobiças, né? São poderes que o mundo oferece, as riquezas materiais, os bens materiais, a luxúria. Mas nós, como igreja, nós temos que lutar para que nós possamos vencer o mundo, o sistema, não deixar o sistema dominar a nossa casa, a nossa vida. Porque o mundo hoje, esse sistema que nós estamos vivendo, os meus irmãos sabem muito bem também, que eles são contra o que a Bíblia nos diz. Eles são contra o que a Bíblia diz, porque eles pregam o sistema, pregam que o que é certo é errado, e o que é errado é certo. Aquilo que é abominável diante dos olhos de Deus, para o sistema, aquilo lá é cultura, né? Aquilo lá é cultura, aquilo é ensinamento, aquilo ajuda o desenvolvimento das crianças, e aqui o sistema vai entrando dentro dos lares, trazendo abominações dentro das famílias, dentro das casas, entrando na vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, ensinando eles ensinamentos que conflitam com a palavra de Deus. É o sistema que hoje eles pregam hoje dentro das televisões, dentro do celular, dentro do sistema hoje que temos em nossa mão, as redes sociais. Porque qual é o propósito do sistema? O propósito do sistema é fazer com que o relacionamento entre a família, entre o casal, entre o homem, entre a mulher, caia em descrédito. O casamento para o sistema de hoje, ele cai em descrédito, ele não tem o seu valor. O casamento, que foi a primeira instituição que Deus fez lá no Éden, um casal que vem trazendo 4.000 anos atrás, 5.000 anos, 6.000 anos, né? Ela está tentando desfazer, desmanchar aquilo que é bom para o homem, aquilo que é bom para a mulher. Mas o sistema, ele faz com que o relacionamento, o casamento hoje perdeu o seu valor. Hoje nós vemos casais hoje se formando, e o que você ouve é: olha, a gente vai ficar junto 3 meses, se de repente 3 meses a gente, né, se der, a gente perceber que vai andar junto, a gente continua junto, mas se não der, aí um vai para um lado, o outro vai para o outro. Esse é o sistema que pregam hoje. Hoje é a decadência familiar que hoje o sistema procura inculcar na mente dos jovens, dos adolescentes, que o homem para a menina não tem valor nenhum, e nem a menina para o homem não tem valor nenhum, e às vezes o sistema quer fazer com que o relacionamento entre homem com homem seja normal, entre mulher e mulher seja normal, porque é a ação maligna que está por trás disso. E o ser humano não observa, não dá conta que é o próprio diabo que vem matar, roubar e destruir, principalmente a família que está por trás desse sistema. E às vezes o ser humano está sendo apenas um mecanismo, uma máquina, para que o inimigo venha pôr o dedo e fazer com que o casal, a família, o casamento seja destruído, não se forma. É esse sistema que nós devemos combater, é esse sistema que nós devemos, né, enfrentarmos mediante a palavra de Deus, porque a igreja, e nós vemos hoje também o sistema, que eu lembrei aqui da igreja, o sistema hoje, você olha nas redes sociais, você observa que o sistema hoje no meio religioso, é tudo movido por dinheiro, é tudo movido por ganância, por grana,
né? Tudo que se rola no meio evangélico hoje, nas redes sociais, tudo é baseado em dinheiro, baseado em luxúria, em poder financeiro. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que é humilde, é simples no Senhor. É esse sistema. Então a palavra de Deus aqui vem nos trazer para a nossa vida aqui um alerta, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você viu o apóstolo falando que o mundo passa e as suas concupiscências dentro dele, a sua maldade, as coisas mais, as coisas ruins que tem nele, mas aquele que faz a vontade de Deus, outra alerta, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aquele que anda em retidão, aquele que não se conforma, mas aquele que entende que a amizade do mundo constitui inimigo de Deus. Paulo escreveu: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Esse é o ensinamento, esta é a vitória que vence o mundo. Não existe outro método para vencer o mundo que a vitória, que a vossa fé. Não tem outra maneira. É a vossa fé, é você confiar inteiramente no Senhor, é você confiar na palavra de Deus. Não tem outro mecanismo, outro método. Tudo que for falado, tudo que você vê, tudo que você ouvir, você transmite e traz para a palavra de Deus e põe ela do lado da palavra de Deus. Se ela chocar com a Bíblia Sagrada, pega ela e joga fora e fica com a palavra de Deus, fica com a Bíblia, porque passarás os céus e passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. Porque a palavra de Deus é eficaz, ela é viva, ela é uma espada, né? Então o primeiro passo que nós devemos aprender é nascer de novo, é você estar separado, é você estar consagrado, porque você é um escolhido de Deus, você é um arauto na mão de Deus. Deus, ele chamou para se confrontar o sistema que estamos vivendo hoje. E tudo isso, amada igreja, ela é movida pela fé. É a nossa fé que vence o mundo. Quem vence o mundo é a nossa fé. É você sempre acreditar que quando muitos estão caminhando de passo largo para a vida eterna de sofrimento, para o inferno, é você ter fé de viver a palavra de Deus e confiar que a porta que você está indo é a porta estreita, porque Jesus disse que a porta larga e espaçosa é que conduz à perdição, ao inferno, mas a porta estreita, com retidão, com obediência, com sinceridade, é que faz com que você entre no reino dos céus. É a vossa fé. O que é a fé? A fé, Paulo escreve que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que crê. Ela consiste, a fé, como ter fé, como é aumentar a nossa fé. Você, de repente, você diz: irmão, você não sabe o jeito que eu vim hoje na casa de Deus, você não sabe os dias de culto, a maneira que eu venho na casa de Deus, parece que eu venho com um peso na costa, capengando, parece que eu estou vindo sem vontade, parece que eu não tenho fé nenhuma, pastor, parece que eu estou frio, gelado. Você analisa bem para você ver os 12 apóstolos que andavam com Jesus, viram os milagres que Jesus fazia: cego ver, Jesus limpar leproso, morto ressuscitado, paralítico andar. E quando ele estava andando na caminhada, ele disse para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé.
E aqui está um convite para você nesta noite. Se você está vivenciando essa decadência espiritual, esse vale espiritual, esse esfriamento espiritual, que às vezes acontece na nossa vida como ser humano, mas aqui está o remédio para você nesta noite. Peça para o Senhor e o Espírito: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, acrescenta a minha fé, Senhor. E essa fé vai te mover, você vir na casa de Deus e sentir a tua presença, e sentir a graça de Deus. Peça para o Senhor acrescentar a sua fé, aumentar a sua fé, para que você entre no culto, independente da quantidade, independente do pregador, do ministrador, você possa entrar na casa de Deus e sentir a presença de Deus, apresentar o seu culto a Deus. E você vê que Deus, Ele se agrada do seu culto, igreja. É isso que nós temos que ter na nossa mente, irmãos. É na nossa oração, ao chegarmos na casa de Deus, como é hábito da igreja. Que eu já entrei em muitas igrejas que não tem mais o hábito de entrar e ajoelhar, que está perdendo esse bom costume de chegar na casa de Deus, dobrar o joelho, seja 1 minuto, 2 minutos. As pessoas vai perdendo esse bom costume de fazer essa oração a Deus. Dentro dessa oração, aprenda um ensinamento pessoal meu, sabe? Você diz para Deus: Senhor, aqui estou aqui nesta noite, que o Senhor venha agradar do meu culto nesta noite, que o Senhor agrada do culto que eu vou oferecer ao Senhor nesta noite. Essa é uma das minhas orações inicial quando eu chego aqui na casa de Deus, é orar para que o Senhor agrada do culto que eu vou oferecer ao Senhor. Se por acaso você entra na casa de Deus e você não tem essa sensibilidade de oferecer um culto racional com entendimento, sabendo que o ambiente onde você está é um ambiente espiritual e que Deus está no nosso meio, e você tem o papel de oferecer a Deus o culto, a glória, a honra, o louvor e a adoração a Ele, é isso que você tem que ter na sua mente. Peça para que o Senhor acrescente a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem, porque nós andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Vigiai, está firme na fé, portais varonilmente e fortalecei-vos. Vou finalizar por aqui, porque já faz uns 40 minutos que eu ministro, porque a Bíblia ela é repleta de pessoas que viveram pela fé. Pessoas que andaram, caminharam com Deus nessa terra, como o homem sujeito a nossas fraquezas, mas eles foram movidos por fé, mesmo olhando e nada parecia resolver na sua vida, mas a fé que ele depositava em Deus, mesmo não vendo, eles andavam por fé. E esses homens que nós vamos ver aqui, eu não vou citar muitos, eu vou falar de Abraão, falar de Jó, homens que andaram com Deus, movidos pela fé, falar de Abraão. Então, nesta noite, para nós encerrarmos, quero convidar a igreja, vamos ficar em pé nesta noite, em nome de Jesus. E a minha oração neste lugar é: talvez você entrou aqui nesta noite, e Deus falou forte no seu coração aqui, e que esta palavra Deus desceu do trono dele para a sua vida, e que você pega esta palavra como o salmista expressou: Senhor, guardei a sua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. E nesta noite eu convido a você a fazer da mesma maneira. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor meu Deus, que o Senhor preparou aqui nesta noite, ó Pai, para ouvir, ó Pai, a tua palavra. Ó Pai querido, a minha oração nesta noite é que o Senhor fortaleça a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança. Senhor meu Deus, que eles venham ser, ó Pai querido, um instrumento nas tuas mãos,
Que o Senhor venha fortalecer a eles, dar ânimo, dar graça. Que o Senhor também venha acrescentar a fé, ó Pai, aumentar a fé deles, ó Pai, para que eles possam servir o Senhor, ó Deus, com retidão, com amor, com perseverança, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa esta obra, abençoa esse pastor, ó Pai, o Valdemar, abençoa o ministério, abençoa os grupos, abençoa a tua igreja, no modo geral, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, uma salva de palmas. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o nosso irmão por essa palavra. E que essa palavra venha permanecer em nosso coração, para que nós possamos vencer o mundo